Bem, como nós dissemos, então, todo mundo encontrou aí em A Gênese o item geração nova, no capítulo 18º. Localizem aí. É a última lição da Gênese, se a gente pegar o livro de trás para frente, tá? Então, nós vamos lendo e comentando na medida em que a gente acha necessidade, a gente vai lendo, parando e comentando. Então, vamos lá. A geração nova. Para que os homens sejam felizes sobre a terra, é necessário que ela não seja povoada senão por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que não quererão senão o bem. Então, essa é o destino, né, do nosso planeta, onde, uma vez transformado em mundo de regeneração, nós não teremos aqui senão espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, que tenham o desejo do bem. Como nós vamos ver daqui a pouco, não serão espíritos perfeitos, que o Vitor está perguntando qual é o capítulo. O capítulo 18º, a lição é a geração nova, a última lição da Gênese. Mas nós dizíamos então que no mundo de regeneração, o que a gente vai ter são espíritos que têm o desejo do bem, a inclinação ao bem, mas não serão espíritos perfeitos, né? Como a gente sabe. Então, existirão problemas, existirão ainda algumas dificuldades naturais de espíritos em evolução. Porém, serão espíritos com predisposições para a regeneração. Serão espíritos dotados, aqueles que continuarem encarnando na Terra e adentrarem o mundo de regeneração, serão espíritos dotados de um senso de autocrítica, né? Serão pessoas predispostas à mudança. Então, provavelmente, será muito mais tranquilo a convivência entre as pessoas, né? Porque serão pessoas que ainda errarão, mas que em errando vão ter facilidade, vão ter uma predisposição em pedir desculpas, em reconhecer o erro, em tentar mudar, né, as suas atitudes, enfim, espíritos em regeneração. Coisa que a gente às vezes ainda não é, né? A gente às vezes tem dificuldade de reconhecer um erro, de pedir desculpa, de modificar algum posicionamento. E então, o mundo de regeneração ele vai ser povoado por espíritos encarnados e desencarnados que terão um desejo, em primeiro lugar, o desejo do bem. Estarão inclinados ao bem, embora ainda não tenham a característica da perfeição e ainda errem, né? E tenham os seus problemas evolutivos naturalmente. Então, tendo chegado a esse tempo, uma grande emigração se cumprirá entre aqueles que a habitam, aqueles que fazem o mal pelo mal e que o sentimento do bem não toca, não sendo mais dignos da terra transformada, dela serão excluídos, porque lhe trariam de novo perturbação e a confusão, e seriam um obstáculo ao progresso. Eles irão espiar o seu endurecimento, uns nos mundos inferiores, outros entre as raças terrestres atrasadas, que serão equivalentes a mundos inferiores, onde levarão os seus conhecimentos adquiridos e terão por missão fazê-las avançar. Serão substituídos por espíritos melhores que farão reinar entre eles a justiça, a paz e a fraternidade. Olha lá, chegou a Meg. Então, gente, a gente vê aqui, né, quando ele fala que ocorrerá uma grande emigração
quando a grande parte dos habitantes da Terra já forem espíritos em que exista, sobretudo, o desejo do bem, haverá uma emigração daqueles que se comprazem no mal, daqueles espíritos atrasados, impermeáveis aos bons conselhos de outros encarnados, às sugestões boas dos espíritos. Esses espíritos que ainda se comprazem no mal, que fazem o mal pelo mal, como ele fala aqui, em que o sentimento do bem não os toca, eles não serão mais admitidos como reencarnantes aqui na Terra. Na verdade, a gente sabe que esse processo de filtragem, digamos assim, né? Separação do joio do trigo, dos bodes e das ovelhas, já existem espíritos que não têm tido mais a permissão para virem encarnar na Terra. E alguns estão fazendo as suas últimas experiências, digamos assim. Às vezes estão na última oportunidade. Os espíritos bons falam, olha, vai lá, reencarna, volta lá na Terra e vamos ver o que você faz de bom. Então, às vezes, o espírito erra, o espírito dá vazão àquele seu conteúdo íntimo. Tem uma cachorrada aqui na vizinha que às vezes eles entram na aula, viu? Não posso, não sei o que fazer com isso. Então, esses espíritos renitentes não terão mais permissão para continuar voltando na Terra. A gente sempre fala, às vezes brincando, mas falando sério, que a força que nós fazemos é para continuar tendo a possibilidade de voltar a reencarnar na Terra, porque a Terra está melhorando, embora não pareça, ela vai melhorar, né? Será um mundo de regeneração quando nós não sabemos. E nenhum local, em nenhum lugar, em nenhum livro da doutrina existe nenhuma data para transformação da Terra em mundo de regeneração. Mas a gente gostaria muito de continuar encarnando aqui, né? E é por isso que a gente procura fazer os esforços todos, uma das razões é essa, para que a gente seja digno, né, de continuar encarnando na Terra e não tenha que ir embora com esse fluxo de emigrantes, de espíritos emigrantes que existirá, né? Então ele diz aqui também que aqueles que forem, né, causa de perturbação e confusão no planeta Terra, eles vão sendo aos poucos mandados embora. Irão espiar o seu endurecimento, uns nos mundos inferiores e outros, olha que interessante, nem todos sairão da Terra. Outros ficarão entre bolsões ou raças terrestres, como ele coloca aqui, menos evoluídos e continuarão ainda na Terra em lugares de menor evolução, que seria equivalente ainda a mundos inferiores. Porque a Terra ela é caracterizada por uma heterogeneidade muito grande, né? Tem lugares onde você tem todas as possibilidades, todo o desenvolvimento tecnológico, de todos os aspectos, social. Em outros lugares, na própria Terra, existe a carência de tudo, né? Então, possivelmente, esses espíritos mais endurecidos, se não saírem da Terra, irão voltar a reencarnar em bolsões de menor desenvolvimento civilizatório, digamos assim. E esses espíritos mais endurecidos vão sendo substituídos, como aqui está colocado, por espíritos melhores, que farão reinar na Terra a justiça, a paz e a fraternidade. A gente vai ver que nesse capítulo, Kardec fala bastante sobre a fraternidade, que será uma marca dos espíritos que continuarão tendo a permissão para encarnarem na Terra. E aqueles que forem portadores, a gente vai ver daqui a pouco, de sentimentos antifraternos, serão exilados para longe da Terra, provavelmente, né? Alguma colocação, alguma dúvida, algum comentário? Bom, isso é só uma parte. Cláudia, Pois não? e esses espíritos que
não vão fazer mais parte aqui da Terra, que vão ser direcionados para outros lugares. Eles não vão ter mais possibilidades ou chances de resgatar isso? De voltarem à Terra melhorados, você quer dizer? Possivelmente, se a gente pensar que aqui na Terra, quando ela foi mundo primitivo, ela recebeu os degredados de um mundo que passava por um período de transição, exatamente como a Terra passa agora, que era o sistema Capela. Então a Terra recebeu os capelinos, que eram as raças adâmicas, que eram os egípcios, que eram uma parte dos orientais, os chineses, né, com todo aquele conhecimento de medicina tradicional chinesa, os egípcios com grandes conhecimentos em termos de construções, né, as famosas construções faraônicas e o detalhamento, a precisão com que eles faziam aquilo, até hoje não se conhece muito bem, são conhecimentos que eles trouxeram de Capela, vieram para a Terra, eles não tinham, segundo nos diz Emmanuel, um desenvolvimento moral compatível com o sistema Capela em sua transformação, então eles vieram para a Terra. Com isso, eles expiaram a perda, né, daquela terra já modificada para melhor e auxiliaram intelectualmente o desenvolvimento da terra. Depois de um tempo de cumprido esse degredo, esse exílio, sabe-se que os capelinos voltaram, em grande parte, para Capela. Então, é possível, sim, que esses espíritos mais endurecidos, se a gente for fazer um paralelismo aí, né, sejam temporariamente exilados da Terra e, uma vez melhorados, tendo evoluído e fazendo jus, tendo uma evolução compatível à evolução média da Terra, eles possam voltar. Ou pode ser que outros permaneçam nesses mundos, como alguns capelinos permaneceram na Terra. Pois não? Uma resignação, no caso. Não entendi. Uma resignação, que ele se esforçou um pouco mais, no caso. Tem um Uma esforço. evolução, uma mudança para melhor, suficientemente grande, que o possibilite. É como um aluno retardatário que repete de ano e, de repente, ele estuda mais, se esforça e consegue alcançar os demais. Seria isso. Tá? Tá bom. Então, vamos seguir. Obrigada. Alguém mais? De nada, bem. Então, vamos seguir na leitura. A Terra, no dizer dos Espíritos, não deve ser transformada por um cataclismo que aniquilaria subitamente uma geração. Isso a gente deve guardar. A Terra, no dizer dos Espíritos, não deve ser transformada por um cataclismo que aniquilaria subitamente uma geração. A geração atual desaparecerá gradualmente. Quando ele fala em geração atual, ele fala do tipo de espírito que atualmente habita o planeta, tá? E haverá uma nova geração que serão os espíritos melhores, mais evoluídos, que virão compor, né, a sociedade da Terra regenerada. A nova lhe sucederá do mesmo modo, quer dizer, gradualmente, sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas. Então, gente, aqui cabe algum comentário, porque quando surge, vamos pegar aí a pandemia, né, para exemplo. Quando surge uma pandemia, e a gente não tinha vivido isso ainda, né? O que é uma pandemia? É uma epidemia suficientemente grande para envolver todos os continentes da Terra. Por isso recebe esse nome pandemia, uma grande epidemia. E está aí adoecendo as pessoas por ser uma pandemia, por infectar um número muito grande de pessoas, também, consequentemente, tem causado um número grande de desencarnações, de mortes. E eu já vi algumas pessoas comentando que essa pandemia vai dizimar metade da população do globo e achando, ou assim, que
essa pandemia se alastraria, se aprofundaria a crise de tal modo que ela seria responsável por uma grande modificação no planeta, por uma desencarnação em massa, e que ela assinalaria a nossa entrada no mundo de regeneração. Então, é por isso que eu disse que é importante a gente entender aqui, ó. A Terra, no dizer dos espíritos, não deve ser transformada por um cataclismo, quer dizer, alguma coisa da natureza, alguma alteração, tipo maremoto, terremoto, ou mesmo uma pandemia, que aniquilaria subitamente uma geração. E depois ele vai dizendo que vai havendo uma troca gradual entre aqueles espíritos que são muito resistentes, muito renitentes no mal, que vão sair, que vão desencarnando, e outros melhores que vão chegando. E esse movimento de ir e vir já está acontecendo há muito tempo. Essa filtragem, essa separação entre bodes e ovelhas, entre joio e trigo, que está lá no Evangelho, já está acontecendo. Quantas pessoas desencarnam por dia, independente de Covid-19, de coronavírus, no planeta? Eu não sei dizer para vocês, mas posso dizer que são milhares, né? Quantas pessoas reencarnam no planeta? Outras milhares. Isso acontecendo ano após ano, durante algumas décadas, nós teríamos naturalmente uma modificação, uma transição dos habitantes da Terra, sem que houvesse necessidade de uma desencarnação em massa, de um terremoto, de um maremoto, de um atentado que seja, de uma grande pandemia, né? O que se sabe, o que a gente vai ver aqui também, é que essa pandemia, ela faz parte da própria atuação do homem em relação à natureza, assim como outras tragédias que acometem a nossa sociedade. Muitas vezes elas são fruto de uma ação humana e é nada mais do que um mecanismo de ação e reação. Essa pandemia não está muito bem esclarecida ainda, né? Alguns dizem que ela teria surgido no mercado de frutos do mar na China, outros que havia um laboratório onde se estava estudando esse coronavírus que tinha uma ação específica no pulmão, e por uma falha de segurança do laboratório, nada assim deliberado, nada intencional, esse vírus teria escapado, contaminado algumas pessoas, e aí a contaminação mundial se deu porque ele é altamente infectante. Seja como for, é mais um desses fenômenos que podem trazer algum impacto na nossa sociedade, como ele está trazendo, mas não será o responsável sozinho por uma aniquilação dos habitantes do planeta, por uma transformação gigantesca, por uma redução no número de habitantes na Terra, porque aprendemos com a doutrina espírita que não haverá nada que será responsável por isso, porque esse mecanismo de vir vai acontecendo e não há necessidade de uma grande desencarnação em massa para que haja uma transformação rápida do mundo, de provas e expiações, em mundo de regeneração. Agora eu não tenho ouvido falar mais, mas já ouvi bastante, antigamente se falava mais ainda, de que se aproximaria, muitas teorias apareciam, né, com relação a essa transição planetária, de que surgiria um planeta chupão que passaria muito próximo à Terra e, pela força da gravidade, arrebataria alguns espíritos que desencarnariam e seriam levados para esse planeta. Gente, não precisa de planeta chupão nenhum, né? Isso tudo é teoria da conspiração, aquela coisa, né? Maravilhosa, que a turma, meu Deus, vai se aproximar um planeta, um cometa da Terra, será que é o planeta chupão? Eles chamavam de Nibiru, tinha um nome esse planeta. Aí, em 2017, disse que esse planeta ia se aproximar, mas que haviam imagens da NASA que estavam sendo, eles mostravam nos sites aí especializados em teorias da conspiração, umas
umas áreas escuras como se fossem tarjas nas imagens geradas pela NASA, porque a NASA estaria escondendo a aproximação do planeta Chupão. Tudo bobagem, né? E o pessoal embarca nessa, o pessoal fica desesperado, fica com medo, fica achando que, nossa, a Terra vai acabar, e agora a pandemia vai matar todo mundo. Não vai, né? Não vai ser a pandemia, não vai ser o planeta Chupão, não vai ser nenhum dos fatores ou dos fatos futuros que ainda existirão que vão aniquilar os habitantes da Terra, porque isso não será necessário. Esse mecanismo de ir e vir vai se dando naturalmente, progressivamente, de uma forma suave, né? Quando nós nos dermos conta, daqui a algumas décadas ou séculos, não sei, a Terra será um mundo regenerado, um mundo de regeneração. E então por que acontecem, né? Esses cataclismos, esses solavancos na sociedade. Na verdade, a gente vai ver daqui a pouco que não é para que as pessoas desencarnem em massa, pura e simplesmente, mas para que haja uma espécie de uma sacudida, de um solavanco que resulte em algum progresso moral coletivo. O efeito dessas ocorrências, como por exemplo essa pandemia, é uma modificação, é um impacto moral na humanidade. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Tudo se passará, pois, exteriormente como de hábito. Quer dizer, não vai ter nada fantástico, né, nessa transição. Com esta única diferença. Mas esta diferença é capital que uma parte dos espíritos que nela se encarnam não se encarnarão mais, isso que a gente já falou, e que nela não se encarnarão mais. Em uma criança que nasça, em lugar de um espírito atrasado e levado ao mal, se encarnaria, esse será um espírito mais avançado e levado ao bem. A minha tradução ou a minha reimpressão não está boa, está um pouco truncada. Mas ele está dizendo aqui que tudo isso transcorrerá normalmente, como de hábito, sem grandes efeitos maravilhosos, essa transformação, e que simplesmente, em cada novo habitante da Terra, ao invés de voltar um espírito atrasado e ligado ao mal, virá um espírito mais evoluído. A gente já está vendo isso, né? A gente observa que as crianças de hoje são muito diferentes das crianças de 40, 50, 80 anos atrás, não tem nem comparação. Uma série de fatores são vinculados a isso, uma série de estímulos, mas é notável que as crianças são diferentes atualmente. A infância, o período da infância se encurtou, né? Hoje uma criança com 4, 5 anos, tranquilamente já está começando a ler, coisa que acontecia com 7, né? 7 e pouco antigamente. Eles vêm com uma intelectualidade muito desenvolvida, com alguns valores que muitos adultos não têm, né? Respeito à natureza, a gente só conviver com o jovem, com a criança, que a gente vê que para eles certas coisas, conviver com as diferenças, para eles é muito mais tranquilo, é muito mais suave do que seria ou do que foi para uma pessoa que tem hoje lá seus 70, 80 anos, né? Você pega com qualquer diferença, com diferença racial, com qualquer questão relacionada à diversidade, a gente vê que as crianças e jovens atualmente convivem muito tranquilamente, né? Sem grandes preconceitos. Isso é uma grande evolução, eu acredito. Nós não termos essas gerações que vêm vindo não serem mais carregadas de preconceitos como já fomos, né? Você pega uma pessoa de 80 anos, por melhor que ela seja, você às vezes conversa com ela e ela não tem culpa. Ela vem de uma herança cultural e também de seus próprios valores, em que
a Terra era carregada de preconceitos. E conversa com um jovem de 13, 14, a visão é completamente diferente. Então, é uma visão nova. Os velhos valores estão ficando no passado. Então, eles estão se esfacelando, né? Valores que não condizem mais com o mundo de regeneração. Além disso, nós temos notícias da espiritualidade que espíritos realmente de escola, espíritos bastante elevados, estão vindo para a Terra. Só pensando no âmbito espírita, a gente tem, por exemplo, já encarnado entre nós, olha só, Emmanuel. E quem disse não foi qualquer pessoa, foi o Chico. Chico desencarnou em 2002. Emmanuel reencarnou em 2000. Então, 2 anos, portanto, antes do Chico desencarnar, foi o próprio Chico quem disse que Emmanuel estava reencarnado no interior do estado de São Paulo. Chico chegou a visitá-lo, olha que coisa! O Chico visitar aquele que foi seu orientador espiritual, seu mentor, na forma de um bebezinho, né? Ele sabia onde ele estava, sabia em que família ele havia reencarnado e que iria se dedicar à educação. Olha que alento, né? Não sabemos em que nível, o que ele será, se ele terá alguma projeção do ponto de vista social ou se fará um trabalho importante, porém anônimo. Mas Emmanuel hoje está com 20 anos, reencarnado no interior do estado de São Paulo. E quem conhece a história de Emmanuel sabe que ele só podia reencarnar em São Paulo, que ele tem uma ligação muito grande com o nosso estado, especialmente com a cidade de São Paulo. E um jovenzinho de 20 anos, possivelmente espírita, mas isso a gente não sabe. E quem sabe até a gente chegue a vê-lo, né? Não sabemos se ele será um palestrante espírita, será alguém assim de projeção, ou terá um trabalho anônimo, como muitos espíritos superiores que às vezes vêm, fazem um grande trabalho, porém não se projetam socialmente. Outra que virá em breve, o Divaldo já deu a data, agora eu não me lembro, acho que é 2026, Joana de Ângeles. Vocês acreditam que... Eu vou tentar fechar aqui, peraí. Espero que a minha conexão não caia, mas enfim, vamos lá. É incrível, né? É alentador imaginar que Joana de Ângeles virá também. E esses espíritos virão, estão vindo já em massa, como uma falange que encarna no sentido de nos mostrarem como se vive melhor, como se vive tendo um espírito altamente fraterno. Eles serão também, no dizer do Evangelho, né, o sal da terra. Eles serão exemplos, eles serão nortes para nós que estamos aqui. Porque às vezes a gente pensa, né, meu Deus, a sociedade parece que está ruindo, os valores estão sendo tão perdidos, né? Dignidade, honestidade, parece que tudo isso está indo pelo ralo. A gente vê notícias, a gente fica assim... A gente não fica desanimado porque é espírita, mas a gente fica assim, abismado de ver certos comportamentos, e não é um ou outro, é de uma coletividade que não estão respeitando nada, não estão se importando com nada, a própria vida humana parece que está valendo tão pouco, né? Enfim, e aí a gente pensa, como que a sociedade vai melhorar se os espíritos que vierem serão educados por essas pessoas? Eu às vezes me perguntava como que vai ocorrer essa modificação. Porém, os espíritos que vierem serão educadores dessas pessoas, porque serão desse patamar aí. Joana, Emmanuel, espíritos que vão promover uma transformação moral pelo exemplo que vão dar. Onde eles estiverem inseridos, eles causarão, eu não diria espanto, mas eles chamarão atenção por um comportamento que eticamente vai destoar da média. E isso vai fazer a Terra melhorar pelo exemplo deles. Também reencarnarão espíritos muito evoluídos
em todos os campos do conhecimento. Nas artes, os grandes compositores como Mozart estão vindo. Nem sei, parece que Mozart também já veio, ou está por vir. Já pensou? Os grandes mestres da música reencarnando na Terra, os grandes mestres da filosofia reencarnando na Terra. Não sei se ele virá, mas imagine Sócrates retornando, Platão retornando. Só tem que mudar, né, a face do planeta. São missionários que vêm para alavancar o progresso, para ajudar nesse período de transição. Isso dá um alento, né? E tem um texto em Obras Póstumas chamado A Regeneração da Humanidade. Tudo isso está escrito lá, que eles vêm como uma falange e vão promover moralmente uma transformação no planeta. Então, ao mesmo tempo em que eles vêm, nós que ficamos, se ficarmos, vamos ser educados pelos exemplos desses espíritos melhores que estão chegando. Tudo isso nesse elo de solidariedade, de fraternidade que existe entre os mundos. Eles não precisariam mais vir à Terra. Joana não precisaria mais vir à Terra. Certamente poderia fazer a sua evolução de outra forma. Emmanuel, acho que também não, né? E Mozart, que a sua residência espiritual, agora me ajuda, Vinícius, acho que é Júpiter, está lá na Revista Espírita. Ele já está em outra, como se diz, ele já está no mundo feliz. Voltam à Terra para ajudar a gente. Então, vão ser de grande ajuda, né? Então, olha, trata-se, vamos seguir um pouquinho na leitura, bem menos, pois, de uma geração corpórea do que de uma geração nova de espíritos. E é nesse sentido, sem dúvida, que o entendia Jesus quando dizia: eu vos digo em verdade que esta geração não passará sem que estes fatos se tenham cumprido. Assim, aqueles que esperarem ver a transformação se operar por efeitos sobrenaturais e maravilhosos, serão decepcionados. Então, eu sei que ninguém espera isso aqui, mas aqueles que estão achando que essa pandemia vai causar uma grande coisa nesse sentido, ou outros problemas que nós enfrentaremos, serão decepcionados, porque não virá com uma transformação exterior, não existirá nada exterior que vai fazer com que o mundo sofra um progresso mais rápido. É nesse sentido, né? A época atual, parágrafo 28, é de transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Colocados no ponto intermediário, assistimos à partida de uma geração e à chegada de outra, e que cada uma se assinala já no mundo pelos caracteres que lhes são próprios. Ele está dizendo aqui que nós estamos no período de transição e nós já estamos desde a década de 40, seguramente. Supõe-se que esse período deve ter sido acelerado um pouco com o início da Segunda Guerra Mundial e vem se acelerando. Então, no momento, nós estamos num período de transição na Terra em que nós temos esses dois elementos misturados na face do planeta. Espíritos ainda renitentes no mal, ainda muito tipicamente característicos de mundo de provas e expiações, e espíritos já com uma evolução moral compatível com o mundo de regeneração. Já estão entre nós, encarnados, podem ser nosso netinho, nosso filho, nosso sobrinho, estão por aí, anonimamente. Estamos todos misturados. De maneira que na Terra a gente vê comportamentos bizarros, a gente vê pessoas com comportamentos que podem ser ditos comportamentos antissociais ou pessoas que poderiam até ser classificadas como sociopatas porque transgridem regras, porque não têm a menor sensibilidade pelo sofrimento alheio, porque não cumprem leis, porque colocam a vida em risco e colocam a vida de outros em risco. Tudo isso são comportamentos
antissociais que estão muito em evidência no nosso mundo, né? Isso está muito visível. Então, nós temos ainda essa geração, digamos assim, antiga, que está lutando, né, para permanecer na Terra e não sabemos se permanece. E temos uma outra geração melhorada que já está aqui entre nós, composta de pessoas, de espíritos encarnados que já têm uma visão mais fraterna, que já se dedicam ao bem, que se erram, já tentam se melhorar, já tentam se emendar, né? Que já têm mais facilidade de conviver com diferenças, que são mais disciplinadas, sobretudo éticas, né? Que têm um sentido de ética, que é a ética é o bem proceder, né? Num sentido bem amplo da definição, já tem esse sentido moral muito bem construído, que não tem a menor desonestidade, nem aqui nem ali, ou estejam sendo observadas ou não estejam. Esses espíritos já estão entre nós também, já estão por aqui, às vezes tendo iniciativas maravilhosas de auxílio, de estruturação, de trazer benefícios, às vezes, a uma sociedade, a um grupamento de pessoas, com iniciativas fantásticas no campo da cultura, no campo da saúde, no campo das artes. Isso a gente já vê, né? Então, a gente vive um período em que esses dois tipos de espíritos convivem. Assim como quando a gente está à noite alta e a gente resolve ver o sol nascer numa praia, por exemplo, é noite. De repente você começa a ver um clarão vindo lá do horizonte. É a luz do sol que vai chegando. E aí, a partir do horizonte, o dia vai surgindo. Mas se você olha para o céu, você vê ainda a lua, você vê estrelas, você vê as trevas da noite. Então você tem noite e dia. É assim que a gente está atualmente no planeta. Temos noite e temos dia. Temos espíritos ainda que fazem o mal pelo mal e temos espíritos que já fazem o bem pelo bem. Então, é isso que ele diz aqui, que essas duas gerações, né, estão bastante misturadas. E os elementos das duas gerações se confundem. Alguma colocação? Sigamos. As duas gerações... Oi? Aqui colocou no grupo, Jacira, né? Colocou que o pai dela acabou de falecer. Ah, poxa vida. É a Deixa mãe eu pegar o celular enquanto o pai da Jacira e avô do Renan. Inclusive, ia fazer no final uma vibração por ele, mas ainda faremos. Que ele seja, né, recebido. Deixa eu ver aqui o nome dele. Se eu esquecer, alguém me ajuda a lembrar? O Renan me mandou. Olha, o nome dele, senhor, é Sabino do Prado. Então, no final, me ajudem a lembrar, porque às vezes passa batido, né? A gente faz uma vibração, pedindo, né, que o senhor Sabino seja recebido pela espiritualidade, seja acolhido na nova vida e que se adapte segundo todo o apoio que a gente sabe que ele poderá ter da espiritualidade. Bom, sigamos então mais um pouquinho. As duas gerações que se sucedem têm ideias e vistas inteiramente opostas. A natureza das disposições morais, mas sobretudo das disposições intuitivas e inatas, é fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Então é isso, né? É aquilo que eu dizia. Estamos aí todos juntos, misturados. E quem será que pertence a qual geração, né? Quem que será que pertence ao grupo dos que vão embora e daqueles que vão herdar a terra regenerada, a terra evangelizada, o mundo de regeneração? Difícil
a gente pode ter uma ideia às vezes, mas é muito difícil julgar as pessoas. A gente vai ver aqui um pouco mais para frente que ele fala que muitas pessoas têm muito mais aparência de mal do que mal na essência. Interessante isso. Então, em outras palavras, é como se ele dissesse, olha, não adianta julgar, não adianta olhar pelo exterior ou por algumas coisas que as pessoas fazem e dizer, esse é bode, esse é ovelha. É bem interessante essa colocação que virá mais adiante, de que algumas pessoas têm muito mais aparência de mal do que mal na essência. Então, a gente não tem como julgar quem é quem, está todo mundo aqui. O único julgamento que nos cabe, esse é importante fazer, análise, melhor dizendo, né, é de nós mesmos. Como é que nós somos lá no íntimo? Que valores nós temos? Será que o que a gente sente, o que a gente tem no coração, são sentimentos fraternos ou são antifraternos? Será que a gente tem muito mais inveja? A gente tem muito mais propensão a prejudicar alguma pessoa? Ou a gente se alegra quando a gente vê alguém bem, quando a gente vê alguma conquista de alguém próximo a nós? Será que a gente fica feliz com a felicidade dos outros? Porque dizem que isso é o mais difícil, né? É mais difícil ficar feliz com a felicidade de alguém do que triste com a tristeza de alguém. Chorar junto a gente até chora, mas sorrir junto e vibrar por alguma coisa de boa que aconteça, por incrível que pareça, nos é mais difícil. Então, cabe a nós analisarmos, né? Quem será que a gente é? Será que a gente pertence a essa geração que herdará a terra e que permanecerá aqui? Ou será que a gente está indo lá para o caminho daqueles que vão ser exilados por um tempo da terra? É o único julgamento que é possível fazer. Apontar o dedo e falar, fulana, essa não volta aqui mais, não encarna. Nós não sabemos. Porque a gente vai ver daqui a pouco que Kardec fala que alguns espíritos que aparentemente não teriam condições de continuar aqui, ainda desencarnarão, sofrerão uma transformação que é possível quase na última hora, voltarão a reencarnar e poderão ficar na Terra. Então, não somos ninguém para julgar, né? Alguém gostaria de falar? Parece que eu ouvi um sonzinho aí. Não. Ai, como eu adoro quando Jesus fala, não julgueis. Eu amo. Talvez dos ensinamentos de Jesus, é difícil eleger um como o melhor, né? Quem somos nós? Mas esse, para mim, se a gente seguisse esse, não julgueis. Uma boa parte dos problemas da humanidade estão resolvidos, viu? Cláudia, mas eu acho que é um dos maiores desafios do ser humano, porque é um policiamento, é uma tensão que eu acho que todas as pessoas que estão tentando ser pessoas melhores fazem diariamente. E muitas acabam fazendo julgamento. Eu conheço algumas pessoas, acho que até eu mesma, claro. E logo depois você para e pensa, o que eu estou fazendo? Gente, é só pensar como é que a gente... Eu estou falando de mim também, sabe? Eu tenho todos os defeitos que todo mundo tem. Pega uma reuniãozinha social. E um bate-papo, assim, descompromissado. Aí começa. Sempre tem alguém que entra na roda, né? E aí começa a comentar a vida dele. O que é que se faz ali? Julgamento. Julgamento. Às vezes se amplia alguma coisa que ouviu dizer. Nossa, sabe o que eu ouvi dizer? Então, diz que ela, não sei o quê. Aí, às vezes, a gente floreia mais aquele negócio, dá cores mais fantásticas. Coitado, não está nem sabendo. Às vezes, aquilo não é nem verdade. É uma grande calúnia que está rolando. O que a gente está fazendo? A gente está queimando a criatura, né? Não tem mais inquisição, mas a pessoa está... A gente está
às vezes ele sente, né? Talvez a orelha queimando, sei lá, você está fritando a moral da pessoa. Não, e aí é só parar para pensar assim, por quê e para quê? Pois é. Leva a Né? quê? Nada. Dá medo de Nada. dali a pouco entra outro no meio da roda e ele vira bola da vez. É isso, gente. E se não fizer isso, a gente vai ser uma pessoa chata, socialmente falando. Porque se a gente... Mas é porque... Dependendo das pessoas e tudo, do tipo de reunião, mas você tende a ser aquela pessoa que não leva para frente. Se você se policia, não, eu não vou. A pessoa falou, você dá aquela risadinha amarela, já muda de assunto, você vai ficando chato. Fulano não gosta dessas piadas, não gosta dessas histórias. Se a gente procurar ter conversas construtivas e boas, a gente às vezes é um chatão. E olha, infelizmente, eu quanto vocês também. A gente conta nos dedos de uma mão as pessoas que numa roda de conversa tem um papo que se aproveite. Sabe aquela, nossa, aprendi tanto conversando com fulano, uma conversa boa, saudável, construtiva. É difícil, né? No nosso dia a dia. Então, é mais ou menos a nossa realidade. Pode falar. Eu tive uma experiência com uma ex-cunhada nossa que ela era o terror. Mas quando eu cheguei mais próximo dela... Não, mas foi benéfico, porque assim, quando nós conhecemos ela, aliás, eu conheci bem ela, além do que ela estava, como se diz, naquele quadradinho com a gente só, e eu vi ela fora desse quadrado. Olha, totalmente diferente, uma pessoa totalmente humana. E eu fiquei de boca aberta, porque eu vi o que aquela mulher fez, o que ela fazia pelos outros. Aí, Noêmia, entra naquilo que a gente vai ver, não sei se hoje, na semana que vem, que algumas pessoas têm muito mais a aparência, vou colocar entre aspas, do mal, do que o mal na essência. Às vezes a pessoa até é de um certo jeito, socialmente, porque é legal, porque é engraçado, porque é isso, porque é aquilo, mas às vezes ela não é bem aquilo. Ela é muito melhor do que aquilo. Cláudia, queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Quais são? Existem muitos planetas mais evoluídos, regenerados, assim, quais seriam? A Terra vai ser um planeta regenerado, assim, um dos bons, assim, ou ela vai começar a ser um planeta regenerado, mas existem muitos superiores a ela? Olha, depois eu vou te mandar uma aula que é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Você deu uma lidinha no livro Princípios Renovadores da Alma. Você tem? Tenho. Então, tenho. Você vai lá, né? Pluralidade dos mundos habitados. Você vai ver a escala de mundos. Tem mundos primitivos, de provas e expiações, de regeneração, mundos felizes, mundos celestes, né? Então, assim como existe uma evolução individual, existe uma evolução dos mundos. Quantos mundos de provas e expiações existem no universo? Infinitos. Quantos mundos de regeneração existem no universo? Infinitos. São como classes de aula. Quantas existem? Inumeráveis. Então, os mundos, nas suas hierarquias, desde mundo primitivo até mundo celeste, são como classes de aula que o espírito vai frequentando conforme a sua evolução, tá? E tem também, eu mandei aquele login, aquela senha do Google Drive, lá você encontra todas essas aulas, inclusive a aula da pluralidade dos mundos habitados, em que isso está bem ilustrado, está bem colocado, as características de cada mundo, está tudo lá. Mas assim, quantos existem igual à Terra? Não sabemos, muitos e muitos. Quantos mundos de regeneração igual à Terra será um dia? Muitos e muitos, né? Então são 5 categorias evolutivas de mundos. Mas isso é só didático, é só para a gente saber, né, para a gente se situar um pouquinho. Kardec poderia ter dividido em 6, em 7. É só uma divisão didática mesmo, para a gente ter uma noção mais ou menos de onde a gente se encaixa. Tá bom?
Ótimo. Então, vamos seguir um pouquinho. A nova geração, devendo fundar a era do progresso rural, se distingue, olha isso, por uma inteligência e uma razão geralmente precoces. É só olhar para as crianças, né? Unidas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é o sinal indubitável de um certo grau de adiantamento anterior. Ela não será composta, pois, exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas daqueles que, tendo já progredido, estão predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar um movimento regenerador. Vejam só, essa nova geração será composta por indivíduos encarnados que se distinguirão por uma inteligência precoce, unida ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas. Vem uma geração aí que não vai precisar muito esforço para falar com elas sobre Deus, sobre espiritualidade. Elas terão isso como valores intrínsecos, porque já viverão isso. Será que alguém vai ter que explicar muito para Emmanuel alguma coisa sobre o mundo espiritual, sobre a sobrevivência da alma, sobre reencarnação? Ele vai trazer isso nele, né? A gente já vê em algumas crianças uma facilidade muito grande para assimilar ideias sobre Deus, sobre Jesus. Crianças na evangelização que captam com muito mais facilidade do que os adultos as ideias relacionadas aos espíritos, o que são, como desencarnam, como reencarnam. Para eles isso é tranquilo. Quem trabalha com criança, ou quem convive com crianças na evangelização, ou quem convive com crianças que frequentam a evangelização, sabem que às vezes os adultos ficam meio assim para conseguir explicar alguma coisa para elas, porque elas não só aprendem o que é ensinado, como elas começam a ir além dos questionamentos, né? Questionamentos que às vezes a gente nunca se fez já tendo estudado doutrina espírita há um tempão. Então, é isso aqui, ó. Elas vêm com uma inteligência muito aguçada e precoce, sentimento inato do bem e uma tendência para crenças espiritualistas. O que isso ele diz aqui que é um grau, é um indício indubitável de um adiantamento anterior. Olha agora, o que distingue, ao contrário, os espíritos atrasados é, primeiro, a revolta contra Deus. Olha bem, pela recusa de reconhecer algum poder superior à humanidade. A propensão instintiva às paixões degradantes, aos sentimentos antifraternos, do egoísmo, do orgulho, da inveja, do ciúme, enfim, o agarramento ou apego, né, a tudo que é material, a sensualidade, a cupidez, a avareza. Quer dizer, essa geração que talvez não fique na Terra, ela tem recusa e até revolta contra Deus. Ela tem uma propensão instintiva a paixões degradantes, e aí ele coloca também um ponto que é chave: sentimentos antifraternos. Tá? Vou pegar um exemplo do nosso dia a dia mais atual, não pode ter. Covid-19. Você não deve se expor à contaminação, em primeiro lugar pela sua saúde, mas ao mesmo tempo para não expor outras pessoas à possível contaminação, porque mesmo que você não tenha sintomas, mesmo que você não fique doente, mesmo que você não seja internado, mesmo que você não vá para a UTI,
você poderá transmitir para outras pessoas que poderão até desencarnar. E isso é ciência, tá? Então, quem puder, que tem aqueles que não podem, quem puder, nesse período, deveria obedecer, né, às autoridades sanitárias, tudo que a ciência diz. E tem gente que não obedece. E fala que isso é loucura, que é paranoia, que pipipi. Na minha visão, são pessoas que não têm um sentimento de fraternidade, de coletividade, né, de respeito à vida alheia. Se ele não respeita a vida dele, paciência, né? É até um direito que ele tem. Mas não respeitar a vida de outrem é aquela coisa também, né? Agora a gente está vendo coisas incríveis aparecerem. Movimento anti-vacina. Ah, mas por que você não vai vacinar seu filho? Ah, não, porque eu não concordo. Mas, gente, vacina é uma conquista da ciência que não tem tamanho. Vocês estão vendo a pandemia aí. Nossa vida não vai voltar ao normalzinho enquanto não tiver uma vacina. E aí você tem vacina para um sem número de doenças infecciosas e a pessoa decide não tomar vacina ou não vacinar o filho. Mas isso também não é uma questão só individual, porque quando você não vacina um filho, ou quando você não toma uma vacina, você coloca uma coletividade em risco. Porque você se contaminando, você vai contaminar outras pessoas e você vai, às vezes, fazer ressurgir uma coisa que já estava quase, ou totalmente não, mas que já estava quase erradicada. Isso, para mim, se encaixa muito aqui, nesse sentimento antifraterno. Quer dizer, eu não vou e também não estou nem aí com os outros. Não vou porque eu não concordo. Mas não concorda com base no quê? Não sei, não quero. É uma coisa esquisita, né? E assim tem outros comportamentos, né? Olha, não faça isso que você pode prejudicar o fulano. Ah, eu vou fazer. Eu tenho direito de fazer. Agora o pessoal fala, né? Eu tenho direito de ir e vir. Ninguém pode tolher o meu direito. É claro que a gente tem o direito de ir e vir, mas um sentimento de coletividade nos faria pensar, é melhor eu não ir. Eles não proibiram, por exemplo, correr, que eu adoro, não proibiram andar de bicicleta, que eu saiba. Existe algum risco, mas eu não estou fazendo. Por quê? Se eu saio, ninguém proibiu ninguém de sair aqui em Araraquara, né? Mas eu não tenho saído, porque se eu saio, eu vou achar que o outro também tem direito de sair. Se eu pedalo, se eu corro, o outro tem direito também numa praça. Então, daqui a pouco, está todo mundo fazendo a mesma coisa e nós estamos aglomerados. Percebe? Isso é uma postura que eu tenho, que eu sei que vocês têm e que a gente busca desenvolver por uma questão coletiva. Não posso estar eu sozinha saudável. Nós temos que ter uma coletividade saudável, senão ninguém ficará bem. Então, coletivamente, nós temos que ter comportamentos coerentes para que todos fiquemos bem. Essa pandemia está mostrando isso para a gente. Mas tem pessoas que não entendem e que não estão conseguindo, isso não entra também na minha cabeça, nem preservar a própria vida, nem preservar a própria saúde, né? Então, assim, esse é só um exemplo que me ocorreu, né, de posturas que a gente poderia dizer antifraternas. Tem muitas outras que a gente poderia comentar aqui, né? Mas a gente está vivendo tempos difíceis. Isso não é no Brasil só. A gente está vendo mundialmente isso, né? Tá uma dificuldade para fazer as pessoas entenderem que essa questão da pandemia é uma questão coletiva. É uma questão coletiva. Ah, mas e se eu não pegar? Ah, não, isso é uma gripe, uma coisa muito simples. Tem pessoas que estão. Se você pode não ter esse problema, mas você, ou seu pai, ou sua mãe, podem precisar de um leito de UTI por outros motivos. E pode não ter, né? Então, a gente está precisando pensar mesmo no coletivo e a gente vê que não está tendo. E o que motiva isso? Não sei. Não sei se tem uma explicação, mas eu acho que essa fala aqui
essa expressão ela é boa para explicar isso. Sentimento antifraterno, né? Bom, gente, olha, a gente volta na semana que vem a partir desse parágrafo aqui que fala do sentimento antifraterno, porque ele fala de outras coisas, da inveja, do ciúme, do apego ao que é material, né? A avareza. Muitas vezes, dependendo do círculo social, você não é classificado por nenhuma das suas virtudes ou por nada, a não ser pelo valor, por quanto você tem, né, na sua conta bancária. Parece impressionante falar isso, mas isso é uma realidade ainda. Então, tem muita gente assim, tem castas sociais em que o valor é esse. Quanto você tem na conta. Então, não importa o que você seja, não importa o que você faça. Se você tiver dinheiro, ok, você é do meu grupo. Se você não tiver tanto quanto eu, sinto muito. Isso é um valor. Isso aqui é um valor puramente material, né? E há pessoas que ainda vivem assim. Um comentário, gente. Eu achei assim muito rico esse texto e daqui a pouco a gente vai ver na semana que vem, ele vai aprofundando os raciocínios e vai mostrando simplesmente para a gente a conclusão que eu cheguei quando li esse texto, estudei novamente, que a gente está precisando de umas pandemias, que a gente está precisando de umas coisas aí no mundo. Porque se isso é para dar um chacoalhão, para a gente evoluir um pouco coletivamente do ponto de vista moral, a gente anda precisando. Eu tô achando, né? Ô, Cláudia, mas eu acho que esse parágrafo, ele reflete muito o que a gente está vivendo mesmo. Muito. Eu acho que a gente o mundo vai ser muito diferente. Algumas pessoas estão prestando atenção em coisas que naturalmente não prestavam, ou estão se olhando mais, ou estão olhando para a família diferente, para os amigos diferentes, para as relações interpessoais diferentes, mas no meio de tudo, e você percebe que está todo mundo muito fragilizado com isso, e no meio disso tudo, a gente tem ainda muita gente que faz questão de se comportar com sentimentos antifraternos. Essa é a definição corretíssima. E a gente vê muito claramente isso nesse momento que a gente vive, né? E por uma série de comportamentos, por esses comportamentos que você está falando, né? De talvez você olhar só para os seus interesses e não ter respeito pelo próximo e a ignorância e a necessidade de ignorar a dimensão do que pode acontecer com o seu comportamento, não sei se é pior ou melhor do que esse sentimento antifraterno, não sei. A gente está vivendo um tempo, né, que a gente percebe um certo orgulho de ostentar ignorância. Eu não entendo também isso, mas eu percebo isso. A pessoa se orgulha de ostentar ignorância. A ignorância, E aí não tem muito argumento, né? Não, melhor ficar quieto. Então, assim, isso também, no meu entender, é sinal dos tempos. É alguma coisa que caracteriza um grupo de espíritos aí encarnados que não entra na nossa cabeça, porque a gente está se esforçando em fazer reforma íntima, em ter condutas mais éticas. A gente não é bom, estou falando por mim, mas a gente está se esforçando, a gente está desperto para isso, senão a gente não estava aqui fazendo um curso, né, numa terça-noite. Então, a gente tem dificuldade de entender essas coisas. Eu só entendo assim, faz parte desse tempo, faz parte desse processo, mas entender o que vai na cabeça das pessoas, não consigo. Né? Qual é a lógica que motiva alguns comportamentos? Não consigo. Porque
Não dá. Se alguma coisa para proteger a sua saúde e a pessoa não faz, o que mais esperar, né? Não dá nem para falar da saúde dos outros, né? Nem a dela está protegendo. Sim. Aí você fala, não, porque a pessoa precisa trabalhar. Mais ou menos. Porque tem a turminha que chega o feriado, e nós tivemos alguns aí, vai para a praia. Ah, mas na praia não tem problema, a praia é aberta. Gente, você vai para a praia, para uma cidade de praia, você duplica, triplica a população daquele lugar. Nossa, chega na praia, tem fila para tudo, padaria, supermercado, lota, né? Aí vai lá, volta. As cidades litorâneas estão lotadas de casos de Covid, né? Estão pedindo para bloquearem o acesso ao litoral. Por quê? Porque a turma vai de férias. E não é gente pobre. Pessoas com estudo, que tiveram oportunidades, mas o que falta? Para mim é isso aqui. É o sentimento de fraternidade, porque a intelectualidade elas têm. E por aí vai, né, gente? É muito individualismo, né? É, individualismo. Eu vou ver, parece que o mundo vai acabar. E a pessoa não pode deixar de aproveitar um fim de semana, uma praia, um nada, sabe? Isso é aquela coisa do viver e fruir, né, os prazeres a todo custo, de qualquer forma, como se hoje fosse o último dia. Então, no fundo, é uma visão imediatista da vida, né? Ah, o que vai acontecer amanhã, não sei. Eu quero viver o hoje. Ok, mas até isso tem limite, né? Ou deveria ter. Viver com Então, responsabilidade, eu acho que é muito por aí também, sabe? Não vou perder nada, sinto muito. Se eu ficar doente, depois eu vejo o que faz. É muito ruim, sabe? Ah, depois vê. Ou, como dizem meus alunos, não vai dar nada, não. Não vai dar nada. Tá dando, né? Tá dando. Tá. Infelizmente. Olha, a gente não pode esquecer do seu Sabino. Isso, bem lembrado. Então, nós vamos agora fazer a nossa prece final e vamos fazer uma vibração pelo seu Sabino do Prado. Ele é também, além de ser pai da Jacira, avô do Renan, ele é pai do Marcos Mazeu, que dá o curso básico no sábado, palestrante, sogro do Marcos Mazeu, palestrante lá da nossa casa, trabalhador, e pai também da Rita Mazeu, esposa do Marcos, que são companheiros nossos lá do Consolador. Então vamos fazer a nossa prece, vamos fazer a vibração também pelo seu Sabino do Prado. Amado Mestre Jesus, neste instante em que levamos os nossos corações a Ti, em sinal de gratidão à espiritualidade que nos tem auxiliado tanto no desenvolvimento dos nossos estudos agora, no novo formato. Nós agradecemos, Senhor, por mais uma noite de estudos, pelas luzes que a doutrina nos traz, pela serenidade aos nossos corações, nos trazendo o entendimento, nos mostrando os porquês de tantas coisas que vivemos e, sobretudo, Senhor Jesus, nos mostrando que o Teu amor, que a Tua tutela, no sentido de nos amparar, no sentido de olhar por nós aqui na Terra, é tão grande que nos permite passar por essas experiências coletivas que hão de nos ensinar muitas coisas novas, que certamente têm nos feito individualmente rever muitos dos nossos conceitos, das nossas necessidades,
dos nossos comportamentos, e que aqueles que têm olhos de ver, que possam se enxergar neste momento e, quem sabe, até envidar os esforços necessários à mudança. Aproveitamos ainda, Mestre, para nos lembrar nesta noite do nosso irmão Sabino do Prado, que vem enfrentando dificuldades com a sua saúde física e hoje se liberta do corpo material para retornar à pátria espiritual. Senhor Jesus, que ele possa ser recebido em teus braços, nos braços da espiritualidade bendita, acolhido e amparado neste processo de readaptação à nova vida, que ele possa, dentro das oportunidades que se abrirem a ele, reencontrar familiares queridos que lhe precederam nesta jornada, que ele possa ir sendo tratado, seu perispírito regenerado, para a nova adaptação neste mundo novo que ora se abre para ele. Na verdade, uma vida muito mais vibrante, muito mais vívida do que esta encarnação que se finda. Senhor Jesus, que também os seus familiares, aqueles que nos são conhecidos e todos os demais, sejam confortados nos sentimentos de saudade, de perda que naturalmente sentem, sejam confortados pelo conhecimento que têm da doutrina, pela certeza que têm do amparo ao Senhor Sabino e pela convicção que têm do prosseguimento da vida, que com o decorrer dos dias reste apenas em seu coração, em seus corações, uma lembrança amorosa e boa da passagem do nosso irmão Sabino por esta terra. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Muito bem, meus irmãos.